Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Bom dia. Quem está feliz com Cristo, diga amém, aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus está neste lugar. Amém? E é por isso que estamos aqui. Porque Ele está aqui. A palavra do Senhor nos garante isso. Quando 2 ou 3 se reúnem, em nome dEle, ali Ele está no meio deles. Ele está aqui em nosso meio. Glória a Deus. Irmãos, vamos iniciar hoje uma nova série de mensagens, cujo tema é Quem tem ouvido, ouça. Diga assim, quem tem ouvido, ouça. Uma série fundamentada no livro de Apocalipse. Nós vamos estudar a carta que foi direcionada a 7 igrejas da Ásia Menor. Vamos aprender coisas profundas da parte do Senhor, direções que o Senhor deu para essas igrejas e que se aplica factualmente a nós. Podemos colocar muita coisa em prática, estarmos alertas acerca daquilo que o nosso Senhor Jesus deixou como advertência para a igreja. Quem que gosta do livro de Apocalipse, diga amém. Amém. Então vamos começar essa jornada. A partir de hoje serão 7 mensagens, nós vamos nos aprofundar um pouco no livro de Apocalipse. Então, abra comigo a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Na medida que você for achando, você vai dizendo, eu vou para o céu. Quem não achou pode dizer, eu vou também, pastor. Eu vou também. Quem quiser ir para o céu com a ajuda da projeção, está lá, ó. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Glória a Deus. Nós vamos ler a versão Almeida, revista e atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Grave essa expressão, companheiro na tribulação. Diga assim, companheiro na tribulação. No reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito uma cinta de ouro. A sua cabeça, cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Ao longo dos evangelhos, o apóstolo João é apresentado de várias maneiras. Ele é apresentado como um dos filhos de Zebedeu, o outro discípulo, e a maneira mais comum, mais conhecida, o discípulo amado de Jesus.
Mas aqui, o próprio João, ele se apresenta no livro de Apocalipse como um companheiro nas tribulações. Diga assim: João se apresenta como um companheiro nas tribulações. E é fácil a gente entender por que o apóstolo João se apresenta dessa forma. Quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele estava em uma ilha chamada Patmos. Essa ilha era o lugar onde os piores criminosos da Grécia eram enviados. Naquele tempo, o Império Romano tinha como imperador Domiciano. Ele foi imperador de Roma até o ano 96 depois de Cristo. E Domiciano enviava os piores criminosos para essa ilha. Uma ilha que ficava a 80 quilômetros de Éfeso. E para lá eram enviados os homicidas, os ladrões, aqueles que causavam problemas com rebeliões ao Império Romano. E João também foi enviado para essa ilha. Só que João foi enviado para lá, não porque ele era um criminoso, não porque ele tinha um comportamento ruim, inadequado, mas por causa do seu testemunho e lealdade a Cristo. Naquele tempo havia uma forte perseguição à igreja de Jesus. Naquele tempo havia uma forte perseguição aos discípulos de Jesus. E aqueles que com a sua boca confessavam que Jesus é o Senhor, e que com o coração criam para a justiça, eram duramente perseguidos. Se tornavam mártires. E João, por não negar sua fé em Jesus Cristo, foi enviado para a ilha de Patmos. Uma ilha inóspita, terrível. Geograficamente falando, ficava a 80 quilômetros de Éfeso. Essa ilha, qualquer coisa que se plantava nela não nascia, porque era uma ilha de solo rochoso, uma ilha vulcânica. E ali estava João, longe da igreja, longe dos seus amigos, longe da sua família, experimentando todo tipo de escassez material, porque a comida era pouca, escassez emocional, porque não tinha relacionamento com pessoas que ele amava. E foi nessas condições que João, ele recebe revelações profundas da parte do Senhor, que moldaram o cristianismo que conhecemos hoje. Nesse processo de dor, nesse processo de perseguição, nesse processo de angústia, nesse processo de exílio, de afastamento de tudo e de todos, foi nesse processo que João recebe grandes e poderosas revelações. E quando João, ele tem a visão de Jesus, e aqui ele tem a visão de Jesus glorificado, ele escreve o seguinte: eu olhei e vi. Eu vi um homem com a aparência do Filho do Homem. Era Jesus que ele estava vendo. E ele estava no meio dos 7 candeeiros. Os 7 candeeiros representam a igreja. E ele começa a descrever a aparência de Jesus. E essa aparência não é a aparência que ele conhecia, porque João já havia visto Jesus como cordeiro, andando sobre as águas, multiplicando os pães, transformando água em vinho, mas agora ele está vendo o leão da tribo de Judá. Agora ele está vendo Jesus como justo juiz. E ele fala: eu olhei e vi, seu cabelo era branco como a neve. Suas vestes eram vestes talares. Veste talares é uma veste que vai até o calcanhar, é a veste de um juiz, de um magistrado. Seus olhos eram como chama de fogo. No seu peito tinha um cinto de ouro. Seus pés eram como bronze polido.
da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto, quando eu olhei, eu vi, reluzia como o sol. Essa foi a visão que o apóstolo João teve na ilha de Patmos. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ele olhou e viu Jesus glorificado, o leão da tribo de Judá, o santo juiz, ele caiu em terra como morto. Ele caiu em terra como morto. E Jesus coloca a sua mão direita e fala: levanta, João, e escreve as coisas que são e as coisas que irão acontecer. Você vai enviar uma carta para 7 igrejas, e essa carta terá advertência para essas igrejas. Sabe, irmãos, me chama muita atenção que em meio a esse processo de dor, de exílio, esse processo terrível que João estava vivendo, foi nesse processo que ele experimentou de uma revelação profunda. E nós precisamos compreender o que aconteceu antes de João receber essas revelações. Qual foi a antessala dessas revelações? Como que João se encontrava para que o Senhor pudesse se revelar a ele? Olha o que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor vai dizer, versículo 10: e achei-me em espírito no dia do Senhor. Diga assim: João foi achado em espírito no dia do Senhor. É interessante, irmãos, que mesmo passando por todo esse processo, João não murmurou, João não reclamou, João não foi desencorajado em sua fé, ele não esfriou em sua fé. Pelo contrário, a palavra do Senhor vai dizer que ele foi achado em espírito. Algumas traduções vão corroborar com essa ideia, dizendo que ele foi arrebatado em espírito. Mas o fato é o seguinte, que todo esse processo que João estava vivendo, não o desanimaram, não enfraqueceram a sua fé. Pelo contrário, o levaram para o seu estado original. Eu vou repetir, todo o processo que João estava vivendo, não enfraqueceram em sua fé. Pelo contrário, o levaram para o seu estado original. Como que João foi achado? Em espírito. Porque eu e você, irmãos, somos espírito. Possuímos uma alma e habitamos num corpo. Sabe o que eu aprendo? Que toda provação, toda luta, toda adversidade, toda perseguição, todo processo de dor que enfrentamos, não pode enfraquecer a nossa fé, nos desencorajar. Pelo contrário, todo esse processo tem que nos levar para o nosso estado original. João, vivendo todo esse tempo de provação, de privação, ainda assim, ele mantinha uma comunhão totalmente desimpedida com o Espírito Santo. E quando eu falo que ele tinha uma comunhão desimpedida, é porque nele não foi encontrado sentimento de dúvida, nele não foi encontrado incredulidade, nele não foi encontrado reclamação, murmuração. Pelo contrário, ele foi achado em espírito. Ele foi conduzido para o seu estado original. Irmãos, ouça, tudo aquilo que passamos, as dores, as dificuldades, tem um propósito para nos levar para o nosso estado original. Porque você somos espírito. O diabo muitas vezes vai usar as lutas, as adversidades, os problemas para te levar para a carne. Porque quando ele te leva para a carne, ele reina sobre a sua vida. O império das trevas governa sobre a sua vida. Mas a palavra do Senhor diz: andai no Espírito, e vocês jamais irão satisfazer os desejos da carne. Agora, as provações, as lutas, as dificuldades, os desafios, só nos levam para o estado original, em espírito.
quando nós entendemos e cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Irmãos, quando um crente, quando um homem de Deus e uma mulher de Deus tem essa convicção, tudo que você passar na sua vida vai te levar para o seu estado original. Não vai te levar para a carne, não vai te levar para a dúvida, não vai te levar para a incredulidade. E foi por isso, irmãos, que o apóstolo João estava habilitado para receber revelações profundas da parte do Senhor. Pode dizer algo para você? Esse processo que você está vivendo, de dor, de angústia, de frustração, esse processo de perseguição, essa adversidade que você está vivendo, é nesse momento que o Senhor quer revelar grandes coisas ao seu coração. Quantos podem dizer glória a Deus? O apóstolo João foi achado em espírito, ele não foi achado na carne. E a pergunta que não quer calar é: como você é achado em meio às tribulações, às dificuldades? Como você é achado quando te criticam, quando falam mal de você, quando as coisas não estão indo bem? Como você é achado pelo Senhor, em espírito ou na carne? Eu tenho aprendido, irmãos, o Espírito Santo tem ministrado sobre a minha vida, acerca da importância de eu ser achado em espírito pelo Senhor, em todo tempo. Ser achado em espírito significa que, meio e mesmo às dificuldades, os meus olhos espirituais estão abertos para ver o Senhor, meus ouvidos espirituais estão abertos para ouvir ao Senhor. A minha comunhão com o Espírito Santo é desimpedida, não tem embaraço, nada me para, nada me segura. Em mim não é encontrada dúvida, incredulidade. João não questionou na ilha de Patmos: Deus, onde está o Senhor em meio à minha dor? Como muitas vezes nós questionamos: onde está o Senhor em meio à minha dor, à minha luta, às minhas crises, aos meus conflitos? Onde está o Senhor? João não fez esse questionamento, pelo contrário, ele foi achado em espírito. Tudo que ele estava vivendo o conduziu para o seu estado original. Irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso, porque é isso que nos habilita a continuar a ser ministrado pelo Espírito Santo, a ser tocado pelo Espírito Santo. Nós precisamos estar com os olhos abertos para que continuemos vendo aquilo que o Senhor está fazendo, com ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito Santo está falando às igrejas nesses dias. Como estão entendendo? João, ele foi achado em espírito. A única vantagem que o diabo pode ter sobre nós é quando vivemos na carne. Irmãos, o diabo, ele só toca na vida de alguém se ele tem legalidade, e a legalidade é viver na carne. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, abre mão de ser achado no Espírito, de viver na presença de Deus, de desenvolver uma vida espiritual, ele vai ser achado na carne, e é aí que o diabo tem legalidade para nos tocar. E essa é a vantagem do inimigo. É quando nós vivemos na carne, é por isso que ele usa com toda a sua força as adversidades, as lutas, os problemas, os conflitos, para nos levar para este lugar onde ele pode estabelecer o seu governo sobre nós. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã, Igreja Batista de Getsemane: os problemas, as adversidades, as lutas vão te levar para o seu estado original. Você vai ser encontrado no Espírito, você não vai satisfazer a vontade da carne, porque quem governa sobre a sua vida é o Deus Todo-Poderoso, e nada vai te remover deste lugar. Aleluia, aleluia. E fui achado em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor, irmão, sabe que dia é esse? Foi o dia que Jesus ressuscitou. No dia do Senhor, Jesus apareceu 2 vezes, depois que ressuscitou para os seus discípulos. Foi no dia do Senhor que o Espírito Santo desceu em Pentecostes. O dia do Senhor é o dia da expectativa,
da manifestação da glória de Deus. É o dia da expectativa, onde Deus vai mudar a sua história. João estava ali no dia do Senhor, porque ele sabia que aquele dia era o dia da manifestação de Jesus ressuscitado, da glória de Jesus, do poder de Jesus. Então ele nutria em seu coração: eu estou na ilha de Patmos, eu estou exilado, eu estou contado entre os criminosos, mas no dia do Senhor estou aqui, aguardando a sua manifestação, aguardando a sua provisão. João não permitiu com que tudo que ele estava passando, o processo que ele estava passando, o levasse para a carne e o tirasse da posição que Deus poderia encontrá-lo. Quem está entendendo? Eu quero enfatizar isso, igreja, porque esse versículo me pegou de tal jeito. Me pegou de tal jeito. Porque esse é o segredo, irmãos, para que a gente continue avançando. Como filhos de Deus, como igreja, nós precisamos ser achados em espírito. Precisamos ser conduzidos através de todas as situações ao nosso estado original. E não ser levados para a carne. Quando vivemos no Espírito, temos experiências tremendas com o Senhor. João já havia visto Jesus multiplicando pães, andado sobre as águas, transformado água em vinho, ressuscitado mortos, mas agora ele viu Jesus em seu corpo glorificado. Sabe por quê, irmãos? A palavra do Senhor vai dizer, Salmos 25:14, que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Algumas traduções vão dizer que Deus só revela os seus segredos para os que o temem. Olha que texto lindo. Você quer receber revelações profundas do Senhor? Você quer conhecer a intimidade do Senhor? Conhecer o coração do Senhor? Isso é só para aquele que os teme. A intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade com o Senhor nos habilita a adentrar em dimensões profundas na presença de Deus. Irmãos, o Espírito Santo tem falado no meu coração que este ano é o ano da gente entrar em novas dimensões espirituais na presença do Senhor. E quem crê verá a glória de Deus. Eu estou profetizando isso nessa manhã. Quem crê verá a glória de Deus nesse ano. Quem crê verá a glória de Deus neste ano. Não é porque o ano é especial, é porque Deus quer fazer, irmãos. E Ele tem falado à igreja, Ele tem ministrado à igreja, Ele tem falado aos nossos corações que Ele vai mudar a nossa história, que Ele vai transformar a nossa história. Tudo se fará novo na nossa vida no ano de 2025. Eu estou profetizando, recebe em nome de Jesus. Eu vim aqui hoje debaixo dessa palavra para profetizar sobre a igreja, profetizar sobre a sua vida. Esse é o ano aceitável do Senhor. Tudo vai se fazer novo em nome de Jesus. Os grilhões não vão te segurar, as cadeias malignas não vão te segurar, os vícios não vão te segurar, a preguiça, a procrastinação, a dúvida, o medo, nada disso vai te segurar, porque o Senhor vai te achar no Espírito. É no Espírito que Ele vai te achar, e Ele está te esperando no Espírito, no seu estado original. Aleluia, aleluia, aleluia. O versículo 17 vai dizer, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Diga assim, quando João viu Jesus glorificado, ele caiu como morto. Está chegando o tempo que a figura humana vai sair do altar. E quem voluntariamente não cair aos pés de Jesus, não se dobrar aos pés de Jesus, o candeeiro vai ser removido. Chegou o tempo, igreja, que a figura humana vai ser reduzida, a figura humana vai sair de cena, porque é só assim que o Senhor vai se manifestar em nosso meio. Você não está aqui por causa do pastor Diego, você não está aqui por causa do pastor Eldo, por causa do pastor Jefferson, você está aqui porque você ama o Senhor. Esse culto não é o culto do pastor Diego, esse culto é o culto que a gente vem para adorar o Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que vive. Chegou o tempo da gente vir para a igreja, não é porque a gente sabe quem é que vai pregar, chegou o tempo da gente vir para a igreja porque você sabe que o Senhor vai estar naquele lugar. Chegou esse tempo, igreja.
A figura humana está sendo removida do altar e Deus vai se manifestar em nosso meio. João Batista certa vez disse: convém que eu diminua para que ele cresça. Convém que eu seja reduzido ao pó para que ele cresça. João, quando viu Jesus glorificado, ele caiu como morto. E depois que ele caiu como morto aos pés de Jesus, foi o próprio Jesus que o levantou, colocando a sua mão direita sobre ele e o levantando. Quando você se humilha diante da presença do Senhor, Ele te exalta, Ele te levanta. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus e Ele te levantará. O Senhor quer nos levantar para cumprir um propósito especial, para cumprir o plano dEle neste ano, igreja. Mas para isso a gente precisa estar nesse lugar, onde nos prostramos diante da glória dEle. Onde a gente se reúne, não para demonstrar o quão bons somos. Olha o talento que eu tenho, olha a habilidade que eu tenho. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja em Antioquia, eles estavam ali ministrando ao Senhor. Ministrar ao Senhor é adorar ao Senhor. E foi assim que o Espírito Santo desceu e ministrou sobre a igreja de Antioquia. Aquela igreja não se reunia para revelar os seus dons, suas habilidades, seus talentos. Eles se reuniam para exaltar aquele que vive para todo sempre. Quando a gente vem para a casa do Senhor com esse coração, é aí que a presença manifesta de Deus vem e fala conosco, e nos cura, e nos sara, e nos restaura, e nos resgata. Quantos podem dizer glória a Deus? Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Esse é o tempo, igreja, que a figura humana precisa sair de cena, para que a glória do Senhor venha sobre nós. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que o Senhor quer fazer. É a vontade dEle, é a vontade dEle para o meu casamento, é a vontade dEle para o meu ministério, é a vontade dEle para o meu trabalho, é a vontade dEle para tudo que eu vou fazer, é a vontade dEle. Convém que eu diminua para que Ele cresça. É a vontade do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Toda derrota que a gente experimenta na vida é porque nós insistimos em fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Jesus então levanta João e fala: João, escreve uma carta a 7 igrejas da Ásia Menor, e a primeira igreja que você vai escrever é para a igreja de Éfeso. João já havia pastoreado a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela ao longo da história foi pastoreada por grandes pastores: Paulo, Timóteo. Era uma igreja dos popstar. Os pastores mais top estavam na igreja de Éfeso. Era aquela church abençoada. Jesus fala: escreve para a igreja de Éfeso. Eu tenho algumas coisas para falar para a igreja de Éfeso. Irmãos, nós podemos aprender algumas coisas que o Senhor ministrou sobre essa igreja. O que Jesus pediu para o apóstolo Paulo escrever para a igreja de Éfeso? Apocalipse capítulo 2, a palavra do Senhor vai dizer: ao anjo da igreja em Éfeso escreva. O anjo da igreja é o pastor da igreja. Irmãos, você tem algo que a gente precisa aprender. Eu não é nem falar isso, o Senhor está falando comigo agora isso. Aqui o anjo é o pastor da igreja. Se tem algo que a gente precisa respeitar, é aquilo que Deus fala com o nosso pastor. Não queira ter a direção da igreja que você congrega. A direção é Deus que dá para o seu pastor. Amém? É Deus que trata com o seu pastor. E nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não caminhar desalinhado com o coração do nosso pastor, porque muitas vezes nós estamos caminhando em desalinhamento com a vontade de Deus. Deus, quando foi falar com a igreja, Ele não falou com a igreja, falou com o pastor da igreja. Em tempo em que a figura do pastor tem sido afastada, rejeitada, não tem sido valorizada, o Espírito Santo está falando para nós precisamos aprender a valorizar o pastor que está sobre nossas vidas, porque ele tem direção de Deus para nós. Como você pode dizer glória a Deus?
Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja em Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Versículo 4: tenho porém contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, Jesus ele faz alguns elogios para essa igreja de Éfeso. Vocês são perseverantes na fé, são fiéis, vocês não suportam os maus, vocês conhecem a palavra ao ponto de vocês confrontarem aqueles que se dizem apóstolos e não são. Igreja de Éfeso, eu conheço a obra de vocês. No entanto, eu tenho contra vocês o seguinte: vocês abandonaram o primeiro amor. Irmãos, como isso é possível? Como isso é possível? Como uma igreja abundante em obras conhecidas pelo Senhor, respaldadas pelo Senhor, uma igreja que rejeitava os falsos apóstolos, que se diziam apóstolos, mas não eram, uma igreja que não suportava a maldade. Como é possível essa igreja receber uma advertência tão forte de Jesus? Eu tenho contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor. A palavra abandonaram no grego é a mesma palavra que Jesus usa quando ele vai falar sobre divórcio. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: no que tange ao trabalho de vocês, vocês não se divorciaram de mim, mas no que tange a forma como vocês fazem, vocês se distanciaram da minha presença. O que Jesus está falando para a igreja de Éfeso é o seguinte: que o trabalho não substitui a devoção a Jesus. O trabalho não substitui o amor. Aqui fica muito claro que a questão não era o que eles faziam, o trabalho que eles desenvolviam, mas era a motivação do coração deles, era a forma como eles faziam. Sabe por quê, irmãos? Deus não quer apenas o nosso trabalho, sobretudo Ele quer o nosso coração. Nós não podemos confundir ativismo com devoção a Cristo, com devoção a Deus. Não podemos achar que aquilo que fazemos para Deus, nosso trabalho, nossa dedicação, substitui o amor a Ele. Jesus falou: eu tenho contra vocês que vocês deixaram primeiro o amor. Sabe o que é isso? Em que pese a igreja de Éfeso ser abundante em obras, serem perseverantes na fé, todavia, eles abandonaram a devoção a Cristo. A fé deles se tornou mecanizada, uma rotina religiosa mecanizada. Irmãos, sempre que nós fazemos algo e o fundamento do que estamos fazendo não é a nossa devoção a Jesus, não é o nosso amor a Jesus, nós deixamos de ser igreja, nos tornamos uma casa de assistência social, mas deixamos de ser igreja. Porque tudo que fazemos é para Ele, é por meio dEle, o propósito é Ele, tudo é para Ele, irmãos. Esse deve ser o nosso coração, a fazer a obra do Senhor.
E o Senhor está aqui advertindo a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso perdeu a visão de Cristo em meio à obra, em meio ao trabalho, em meio ao serviço. Eles perderam a visão de Cristo, perderam a devoção a Jesus. Irmãos, quando tudo que você faz tem como fundamento a devoção a Jesus, o amor a Jesus, isso revela o poder de Deus sobre a sua vida, isso atrai o poder de Deus sobre a sua vida. Certa vez, eu falei com o Senhor algo, durante muito tempo eu falava isso, e depois o Espírito Santo veio me confrontando sobre a condição espiritual que eu estava. Lá atrás, quando eu tinha 22 anos de idade, o Senhor me chamou para ir para Sergipe, para Aracaju, e eu e minha esposa fomos para lá. Naquela época, era só eu e ela. A Luana já tinha nascido, mas ela não morava comigo nessa época. A logística era só eu e ela. E nós fomos para Sergipe, pela fé, em fidelidade à palavra do Senhor. A nossa devoção era Cristo. A gente largou mão de tudo, a gente abriu mão de tudo, por causa do amor a Cristo. E lá nós experimentamos grandes milagres da parte do Senhor. Depois as coisas foram mudando, os filhos foram chegando. Hoje nós temos 4 filhos. E um dia eu estava conversando com alguém e eu falei bem assim: mas aquilo que eu fiz atrás eu não faria de novo. Lá atrás era só eu e minha esposa, fazer uma mudança daquela, tão radical, abrir mão de tudo, ir para um lugar que eu não conhecia. Hoje eu não faria isso, hoje eu tenho outra estrutura, eu tenho, uma responsabilidade maior, um custo maior, tenho filhos. E o Espírito Santo falou comigo assim: você não faz hoje o que você fez atrás, não é porque eu não posso fazer, mas porque você está vendo uma crise de fé. Eu continuo mesmo. Se eu fiz lá atrás, eu posso fazer de novo hoje. Se eu fiz lá atrás, eu sou o mesmo, Diego. Você não crê que, da mesma forma que eu te provi lá atrás, eu posso te prover hoje com 4 filhos? Eu sou o mesmo. E aquilo, irmãos, mudou o meu ambiente interior, porque eu comecei a entender que eu estava me afastando do primeiro amor. Porque quando você está conectado com o amor de Cristo, quando a sua devoção em tudo que você faz é Jesus, você tem fé, você tem coragem para você se mover, não importa a circunstância. Quem está entendendo? Jesus está falando para a igreja de Éfeso: não perca o primeiro amor, volte para o primeiro amor. A sua motivação, igreja de Éfeso, tem que ser a devoção a mim e não o que você faz por mim. Nós não podemos, irmãos, amar mais a nossa denominação do que a Jesus. Não podemos amar mais o nosso ministério do que a Jesus. Não podemos amar mais, seja quem for, seja qual situação for, mais do que Jesus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele adoração. Nós dependemos dEle, é isso que nos capacita a romper em fé todos os dias, igreja. Quantos podem dizer glória a Deus? E eu me lembro, irmãos, de Maria e Marta. Jesus entrou na casa de Maria e Marta. Marta se apressou em começar a trabalhar. Eu vou preparar uma comida para Jesus, vou preparar um suco. E ela começou a ficar agitada dentro de casa. E Marta, aflita, correndo para cá e para lá, arrumando a casa, passando pano. E será que o bolo ficou pronto? Deixa eu ver agora aqui o pão. E Jesus estava na sala. E Maria, aos pés de Jesus, adorando a Jesus, recebendo palavras do trono de Jesus, palavras poderosas. Aí Marta falou: Jesus, eu estou trabalhando aqui, você não se importa que eu trabalhe sozinho? Aí Jesus não condena o trabalho de Marta.
Mas ele diz uma coisa: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Você está trabalhando? Amém. Continue trabalhando, mas sabe de uma coisa: a melhor parte foi a que Maria escolheu. O que Jesus estava ensinando para Marta naquele momento é que trabalhar para Deus sem estar com Ele pode nos afastar do primeiro amor. Quando você trabalha para Deus sem Deus, pouco a pouco isso vai te afastando do primeiro amor. E quando a gente se afasta do primeiro amor, vem a advertência: arrependa-se, lembre de onde você caiu, lembre de onde você parou, lembre o que aconteceu, onde você foi deixando o primeiro amor, para que você volte a fazer tudo por mim, para mim. Eu não quero que você trabalhe sem mim. Trabalhar para Deus sem estar com Ele, sem estar na presença dEle, pode nos afastar gradativamente do primeiro amor. Me lembro também do irmão mais velho do filho pródigo, porque a igreja de Éfeso, irmãos, ela era perseverante, era uma igreja fiel. O coração da igreja de Éfeso estava desalinhado ao coração de Deus. Eles abandonaram o primeiro amor, a devoção a Cristo. E eu me lembrei do irmão mais velho do filho pródigo, porque o irmão mais velho do filho pródigo, ele era perseverante, ele nunca se desviou, estava na casa do pai o tempo todo. O filho pródigo saiu de casa, se desviou, se lambuzou no pecado, mas o irmão mais velho sempre esteve ali fiel ao pai. Só que o irmão mais velho, ele havia se desconectado do primeiro amor, ele havia se desconectado da devoção ao pai. E sempre que isso acontece, nós passamos a ter uma visão distorcida do pai, passamos a ter uma visão distorcida de Deus. Quando o filho mais novo, o filho pródigo, ele volta para a casa do pai, o que o pai faz? Ele mata um cabrito e faz uma grande festa. Aí o filho mais velho fica revoltado, e ele diz o seguinte: eu estou aqui há tanto tempo, te servindo, e você nunca matou um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Sabe qual era o problema do irmão mais velho do filho pródigo? É que a alegria dele estava em receber coisas do pai. A alegria dele, a satisfação dele estava em ser recompensado materialmente pelo pai, quando na verdade ele deveria entender que o maior privilégio da vida de um homem é estar na casa do pai, é estar na presença do pai, é estar em comunhão com o pai. Por mais que ele fosse perseverante, fiel, nunca se desviou, bonitinho, ele tinha uma visão distorcida de quem era o pai. Ele tinha uma visão distorcida de quem era Deus, porque aquele pai representava Deus. Assim era a igreja de Éfeso, perseverava na fé, era fiel, caminhava certinho em atitudes, mas o seu coração havia se distanciado, abandonado o primeiro amor. Ouça, igreja, Deus não quer que a gente olhe para Ele como um patrão que paga salários. Ele quer que a gente olhe para Ele como um pai que cuida dos seus filhos, um pai que quer revelar a sua presença manifesta aos seus filhos, que quer satisfazer os seus filhos em tudo. A recompensa vem, os milagres acontecem, Deus vai te abençoar financeiramente, materialmente, mas ouça, a nossa alegria, a nossa satisfação tem que estar na comunhão com Ele, e não naquilo que Ele pode nos dar. Quantos podem dizer glória a Deus? Em que pese o filho mais velho do filho pródigo ter perseverado, ter sido fiel, nunca se afastou da casa do pai, nunca ter transgredido uma ordem do pai, a expectativa dele estava naquilo que o pai poderia fazer para ele, aquilo que o pai poderia dar para ele, materialmente falando. E aí, Jesus vai dizer:
é necessário que a igreja de Éfeso se arrependa. Volte, igreja de Éfeso, para o primeiro amor. Volte para a devoção total a mim. A motivação em tudo que vocês fazem tem que ser a minha glória. Tem que ser a minha pessoa. O trabalho de vocês não vai substituir o amor, a devoção. E ele fala: lembra-se de onde vocês caíram. E eu quero desafiar a igreja nessa manhã a fazer esse trabalho, essa ginástica intelectual. Eu quero que você se lembre daquele tempo da sua conversão. Como que você era no tempo da sua conversão? Lembre agora. Como você era quando você teve o primeiro encontro com Jesus? Irmãos, eu lembro que um dia eu fui para a igreja. Quando eu me converti, eu não tinha carro ainda, eu era um adolescente. Eu fui para a igreja com R$10 no bolso. Eu morava mais ou menos uns 15 quilômetros da igreja. E eu estava no culto. Daqui a pouco o pastor começou a pregar, a falar sobre dízimo, sobre oferta, e o Senhor falou no meu coração. Eu peguei e dei os R$10. Eu nem pensei, eu dei os R$10 que eu tinha. Eu ia voltar de ônibus. Acabou o culto, foi na alegria do Senhor, feliz, na presença de Deus. Falei, agora eu vou embora. Eu lembrei que eu tinha dado os R$10 da passagem. Irmãos, foi a volta mais feliz para casa da minha vida. Eu voltei andando o trajeto todo, glorificando a Deus, adorando a Deus. E pode falar uma coisa, eu caminharia 1000 milhas, 2000 milhas, eu caminharia a distância que for, porque a minha alegria estava em fazer a vontade de Deus. Nós precisamos, igreja, voltar ao primeiro amor. Nós precisamos orar mais, precisamos ler mais a palavra, jejuar mais, precisamos ser mais intensos no evangelismo. Precisamos depender mais de Deus. Lembra agora de como foi a sua conversão, o seu primeiro encontro com Jesus. Não tinha obstáculos, não tinha barreiras, sim ou não? Agora desculpa para tudo, agora justificativa para tudo, agora tudo está difícil. Vai ter vigília, não dá porque eu trabalho no outro dia. Vai ter culto 10 horas da manhã, não dá porque eu quero dormir. Tudo é uma desculpa, tudo é uma justificativa, porque você se afasta do primeiro amor. Quando você está no primeiro amor, não tem obstáculos que te impedem de fazer a vontade de Deus e de estar onde Ele quer que você esteja. Tem pessoas que falam bem assim: nossa pastor, você vem lá de Capuba para Vitória. Eu venho com maior alegria, sabe por quê? Porque eu sei que aqui eu encontro a presença de Deus. Aqui eu sei que Deus está neste lugar. Aqui eu cumpro meu propósito. Aqui é que eu vivo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu estou pensando em ir para mais longe um pouquinho. Lá para o lado de Barbela, Praia Grande, né, pastor? Quando a gente está no primeiro amor, irmãos, não tem obstáculo, não tem barreira, nada nos para, nada nos segura. Seu coração está cheio do fogo do Espírito Santo. Seu coração está aquecido pela presença de Deus. E assim você caminha, assim você rompe em fé. A palavra do Senhor está dizendo: lembre-se de onde você caiu e arrepende-se. Reconheça a frieza espiritual, reconheça que você precisa de transformação, reconheça que o seu coração está longe do Senhor. Arrependa-se, arrependa-se e retorne à prática das primeiras obras. Sabe qual é a prática das primeiras obras? Não é uma obra diferente, é um coração diferente. A motivação voltou a ser Jesus. A motivação voltou a ser devoção a Jesus. Tudo que eu faço é porque eu amo a Jesus. Não é porque eu quero aplauso, não é porque eu quero ser elogiado, não é porque o pastor vai estar lá. Não, é porque eu sei a quem eu sirvo. Eu amo ao meu Deus e eu faço tudo para Ele. Quantos podem dizer glória a Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus.